aí fora que tiver só admirando aí a rua, quem tiver aí fora que tiver fazendo nada, na verdade, entra pra cá. Eu sei que o som vai aí fora, mas e quem tiver terminando de comer, termina e entra pra cá. Eu não vou demorar não. Antes de 11 horas eu termino. Vigília. Mas Rosângela falou que até às 3 da manhã dá, então. Principalmente Caleb. Esse menino aqui, ó. Os irmãos veem ele fazendo bagunça em qualquer lugar, os irmãos podem chamar a atenção. Que é meu filho, dá. É liberado. Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4. Os irmãos achou? Quem não achou? Todas as Bíblias têm um índice. Tem gente que fica com vergonha de olhar o índice, né? Lá na frente. Fica não, o índice é para usar. Fica com vergonha não. Oséias, capítulo 4, verso 6. Que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Somente daí pode se assentar. Glórias a Deus. Diga graças a Deus. Eu sinto a presença do nosso Deus nesse lugar. Eu vou ser bem breve, bem rápido. Mas desde o início, Diácono Darlan, desde o princípio, o nosso Deus, ele sempre se responsabilizou, apóstolo, por aqueles que ele chama. Desde o princípio, o nosso Deus, ele sempre se responsabilizou por aqueles que ele chamou para um propósito, para uma missão. Prova disso, que desde o início lá no Éden, o jardim no Éden, a Bíblia vai dizer que Deus vai colocar um homem lá, chamado Adão. Mas só que o tempo vai passar, e Deus vai ver que não era bom que um homem ficasse só. Qual foi a ideia do nosso Deus? Eu vou fazer uma disjuntora. Não é bom que um homem viva só. Deus vai mandar Eva para ser auxiliadora de Adão. E Deus vai dizer: o jardim é todo de vocês, podem pegar do que vocês quiserem. Mas só que tem um porém. Para todo chamado tem um porém. Para toda convocação divina sempre vai ter um porém. Porque as coisas de Deus não é bagunça. As coisas de Deus não é de qualquer forma. As coisas de Deus não vai ser como diz um ditado aí: a Deus dará. Não, não. A Bíblia diz que Deus vai dizer: vai ter uma árvore que vocês não vão poder comer nada dessa árvore, desse fruto. Vocês não podem pegar desse fruto, porque o dia que vocês comer, vocês morrerão. E a Bíblia diz que Adão e Eva, eles vão se apartar um do outro. Eles vão tomar distância um do outro. E quando eles tomam essa distância, vai vir uma serpente, tomada de um espírito maligno, Daniel, tomada de um espírito contrário, e vai começar a conversar com Eva, e vai induzir Eva a comer desse fruto, e ela vai comer. Quando ela come, o seu esposo aparece. Quando o seu esposo aparece, ela também vai induzir Adão a comer desse fruto. E quando Adão morde esse fruto, na mesma hora, os olhos deles vão se abrir de uma forma espiritual, e eles vão ver que eles vão estar nus. Vai bater a vergonha, e junto vai bater o arrependimento. Eles vão tentar se esconder de Deus, mas de Deus ninguém se esconde. Eles vão pegar algumas folhas de figo e vão tentar se tampar. E a Bíblia vai dizer que o nosso Deus vai se apresentar e vai dizer: Adão, aonde você
está. Mas Deus já sabia. E sabe o que eu me entendo com isso? Porque, apóstolo, que quando Eva come do fruto, Deus... mas quando Adão come do fruto, Deus na mesma hora brada do céu. Porque a responsabilidade do chamado do jardim não estava com Eva, estava com Adão. A responsabilidade não era com Eva, era com Adão. Não fuja da sua responsabilidade. Não terceirize o seu chamado. Se Deus chamou foi você para cantar, então cante. Se Deus chamou foi você para pregar, então pregue. Se Deus chamou você para evangelizar, então evangelize. Se Deus chamou foi você para dançar, então dance. Não terceirize o seu chamado. Eles vão ser expulsos daquilo que era perfeito. O tempo vai continuar passando. José, ele vai parar dentro do Egito. Vai ser vendido, traído pelos seus irmãos. E dentro do Egito, o povo de Israel vai começar a crescer. E crescimento é bom. O crescimento é ótimo. O povo de Israel crescendo cativo dentro do Egito. Porque aquilo que tem que crescer não vai ser macumbaria que vai impedir. Não vai ser inveja, não vai ser fofoca. Se o seu ministério tiver que crescer, não vai ser palavra humana, não vai ser palavra de maldição que vai impedir o crescimento da parte de Deus para a sua vida. O povo de Israel começou a crescer. Mas só que o povo do Egito ficou com inveja. Porque o crescimento traz inveja. O crescimento traz inveja. Aí você começa a crescer. Vão começar a falar assim: mas você vai levar fulano na sua igreja? Ué, mas você vai levar ciclano na sua igreja? Mas só que quem é responsável pelo seu ministério não é aqui a terra, é o céu. O céu se responsabiliza pelo teu chamado. O céu se responsabiliza pelo teu chamado. O povo começou a crescer. E o povo do Egito a criar uma ideia. E que ideia foi essa? Vamos colocar peso em cima do povo de Israel? Vamos colocar trabalho? Vamos aumentar o fardo? Porque qual que era o medo? Qual que era o medo? Do povo de Israel crescer tanto e eles começar a mandar dentro do Egito. O medo do povo egípcio era que o povo hebreu crescesse tanto e começasse a mandar no povo do Egito. É por isso que às vezes a mentira vai vir contra a sua vida. É medo do seu crescimento. É por isso que às vezes as costas vai doer. Fica tranquilo, fica sossegado, fica sossegada. É porque eles estão vendo o seu crescimento e aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Aí Deus vai ver que o povo está sendo muito castigado. E Deus não gosta. Deus não gosta. Deus não gosta que os seus sejam injustiçados. A Bíblia diz que Deus tem pavor da injustiça. Deus vai levantar um legislador, que já foi dito aqui, Moisés, irmãos e irmãs. Deus vai levantar um homem chamado Moisés. E Deus vai começar a falar: Moisés, tem um compromisso para você, tem um chamado para você. Qual? Você vai ser o libertador do povo de Israel de dentro do Egito. Moisés, ele vai começar a dar desculpa, pastor Josias. Moisés, ele vai dar 5 desculpas para Deus. Mas só que não vai ser desculpa que vai convencer a Deus. Não vai ser desculpa que vai ganhar Deus. Moisés vai dar 5 desculpas, mas nenhuma das 5 desculpas ele conseguiu comprar Deus. Por quê? Porque para todas as desculpas Deus tinha uma solução. Para todas as desculpas que Moisés deu, Deus tinha uma solução. E ele vai tirar o povo do Egito. Mas só que aquilo que tinha que durar 40 dias, durou quanto tempo? 40 anos. Por causa de quê? Por causa da desobediência. Simplesmente por causa da desobediência. Um povo que foi chamado, um povo que foi escolhido,
Um povo que Deus amou na terra, que é o povo de Israel. É um povo que desobedeceu a Deus. Agora imagina o coração de Deus. Imagina, eu investi homens na terra para cuidar do povo de Israel, do meu povo que eu escolhi, e eles estão me entristecendo. Porque o Espírito Santo de Deus tem sentimento. Tem. Aquilo que tinha que durar 40 dias, durou 40 anos. Moisés está na frente, o povo está vindo atrás. Moisés vai na frente guiando o povo. E o povo falando: Moisés, você tirou a gente do Egito, onde a gente tinha uma cova para quando a gente morresse, a gente fosse enterrado. Para morrer aqui no Egito, que nem sepultura tem. A gente lá no Egito, a gente tinha repolho para comer. A gente tinha comida, nem que seja podre. O povo estava numa decadência, que estava aceitando qualquer coisa lá dentro do Egito. Mas Deus não te chamou para qualquer coisa. Deus, Ele não te chamou para viver qualquer coisa. Já foi louvado, eu quero viver algo novo e não qualquer coisa. E Moisés vai começar a conversar com Deus. Deus, olha como que o povo está. Mas só que da mesma forma que o povo reclamava com Moisés, Moisés levava o questionamento para Deus. Por isso que os seus questionamentos da vida não leve para qualquer um. No mínimo, leve para quem tem chamado de Deus. Leve no mínimo para quem tem a presença do Espírito Santo de Deus. Porque não vai te passar qualquer conselho. Porque não vai falar para você qualquer coisa. E quando o problema estourar, mais ainda, vai tirar o corpo fora e vai deixar você sozinho para resolver o problema. Que o conselho que eles te deram. Vai pegando. O tempo passa. Já vou encerrar. O tempo vai passar, Jaco Darlan. Vai passar o tempo de Moisés. Vai passar o tempo de Josué. Vai passando o tempo dos outros profetas. Vai passar o tempo de Jeremias, de Ezequiel. E vai passando o tempo. Mas só que aquele povo, olha só, o povo que foi chamado por Deus, escolhido por Deus, tomou jeito? Não. Porque sempre, Deus ia mandar juízo sobre o povo. Mas só que o povo se arrependia, o que fazia? Voltava os seus caminhos para Deus. Mas só que quando o povo se desviava dos caminhos novamente de Deus, o que Deus fazia? Levantava um profeta, para quê? Para lançar um juízo, um anúncio, um aviso sobre a terra, dizendo: vocês saíram do meu caminho de novo. Eu vou, se não se consertar, vai descer o juízo. Se não vier para a minha presença, vai descer o juízo. O povo criava um temor no coração. O povo ficava com medo. E o povo fazia o quê? Voltava para a presença, Bispo Monique. Voltava para a presença de Deus novamente. E Deus vai levantar um homem chamado Oséias, profeta menor. Ele vai dizer: Oséias, você vai anunciar o juízo novamente para o meu povo. E o povo já estava adorando a outros deuses. O povo já estava numa decadência espiritual muito grande, política. O negócio naquele momento estava feio. É por isso que muitos profetas, quando era chamado por Deus, não queriam esse compromisso. Por quê? Porque o chamado dói. O chamado dói. Por que Jeremias é conhecido como profeta chorão? No capítulo 3, Jeremias já estava falando: Deus, para mim não dá não. No capítulo 3 de Jeremias, ele já estava chorando. Por quê? Porque logo no início, a chamada já estava sangrando. Dói, dói. Vai chorar? Vai chorar. Mas é muito recompensador. É demais, muito. Deus vai chamar o profeta Oséias e vai dizer: Oséias, você vai para esse chamado, para essa missão. Mas só que você não vai sozinho. Ele era solteiro no chamado. Deus vai dizer: eu vou te dar uma esposa. Você não vai caminhar sozinho.
você não vai caminhar solitário. Não, Deus, não. Vou te dar uma esposa. Você vai fazer o seguinte. Você vai lá no prostíbulo. Mas como assim? Deus mandou um profeta no prostíbulo? É, mandou. E você vai escolher uma esposa, tal. E você vai casar com ela. A esposa do profeta Oséias era uma meretriz, conhecida como a mulher da vida. A Bíblia vai dizer, era uma prostituta. Mas como assim um profeta casar com uma pessoa? E Deus disse, sabe por quê? É para o povo de Israel, quando olhar para você, eles entender como que eu do céu estou enxergando eles. É para o povo de Israel entender, o meu povo, é para o meu povo entender a forma que eu do céu estou conseguindo enxergar eles. Estava triste a situação. Então quem olhava o profeta Oséias ia dizer, que é isso, profeta? Chegou nesse nível? Chegou nesse porte? Chegou nessa condição? Mas era para o povo entender a forma que Deus estava olhando eles. E Deus vai chegar para o sacerdote e vai dizer, você sacerdote, que era para estar ensinando a lei, a minha lei, você está escondendo por quê? Sabe qual que é o problema? A gente tem um chamado e querer esconder o chamado que Deus tem na nossa vida. O negócio é a gente saber o chamado, saber o propósito, saber o ambiente, o lugar que a gente está, que tem que estar, e mesmo assim renunciar ao chamado de Deus na nossa vida. Cuidado, é perigoso. Mas o que os outros vão falar? Pode ser sincero? Posso? 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 Posso. Mas o que os outros vão pensar? Meu negócio é com Deus. Mas o que os outros vão pensar de mim? O que vão falar quando eu virar as costas? Seu compromisso não é com ninguém da terra. Seu compromisso é com aquele que te chamou. O seu compromisso é com o grandão da Galileia. O seu compromisso não é terreno. O seu compromisso é um compromisso celestial. E quando Deus fala com o sacerdote dizendo, e com Oséias, o meu povo. O povo é de quem? Meu, que era de Deus. Era Deus falando. Mas só que no último versículo, na última frase, melhor dizendo, Deus vai olhar para o sacerdote e vai dizer, que é os teus filhos. Por que no início Deus fala, o meu povo, mas no final, Deus vai dizer, os teus filhos. Era Deus dizendo, quem chamou fui eu. O povo é meu. Mas depois que se desvia, faz aquilo que não é para fazer, cuidar eu cuido. Mas a responsabilidade do erro não vai ser meu, vai ser de vocês. Abraão tinha quantos filhos? Quem é bom de Bíblia aqui? Abraão tinha quantos filhos? Quem? Ismael e Isaac. Ismael e Isaac. Mas só que quando Deus pede para sacrificar, Deus vai chegar para Abraão e vai dizer, Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, a quem tu... Parece contraditório, não parece? Mas na Bíblia não tem contradição. Mas Abraão tinha 2. Mas por que Deus vai olhar para ele e vai dizer, o seu único filho? Porque quando Deus faz a promessa para Abraão, Abraão vai querer dar um jeitinho. Ele vai querer dar um jeitinho para quê? Para adiantar a promessa. Para adiantar a promessa que Deus tinha na vida dele. Mas só que Deus também não trabalha com jeitinho. Era Deus dizendo, Isaac é responsabilidade minha, mas Ismael é responsabilidade sua. Fica de pé, se coloca de pé. A promessa
a promessa, eu me responsabilizo. Irmã Rabi, pega o violão, por favor. Tem um mistério aqui ainda. Já estou encerrando.